Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu encontro semanal com a segurança jurídica no mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontramos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela Pred News, o seu principal portal de notícias condominiais. Então aproveita para clicar no botão de se inscrever aqui no canal, seguir as redes sociais da Pred News e acessar o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, a advocacia para síndicos e condomínios. Agradeço, em nome da Pred News, o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídico para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores, Condoasp, Assessoria Condominial, e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. Quem assume a gestão de um condomínio conhece de perto o peso da responsabilidade, as cobranças diárias e a constante ameaça de processos. O mercado fala exaustivamente sobre os deveres do síndico no artigo 1348 do Código Civil, mas raramente aborda as garantias legais, a proteção profissional e os direitos de quem está à frente da administração. Hoje vamos inverter essa lógica e colocar a segurança do gestor no centro da discussão. Vamos analisar como o síndico pode exigir apoio da assessoria, proteger sua honra contra calúnias e garantir o cumprimento do seu contrato de gestão sem medo de perseguições. Para me ajudar a traduzir o juridiquês e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, recebo mais uma vez a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada, especialista com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo e tem experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Obrigada pelo convite, pela apresentação sempre tão generosa. Esse tema não podia ser mais oportuno, né? Porque toda semana a gente fala aqui dos deveres do síndico, do artigo 1348, das obrigações, e hoje vamos aqui fazer o caminho inverso, né? Vamos colocar a proteção e os direitos de quem administra no centro da nossa conversa. Verdade, doutora. Bom, agora que a doutora Vanessa, desenhou esse cenário, nos deixou aqui na mesma página, é hora de trazer a nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Recebemos hoje a doutora Tatiane Dionísio. Ela é advogada, formada pela UniCeub, inscrita na OAB do Paraná e de Minas Gerais, com 15 anos de sólida atuação nas áreas de direito condominial e empresarial. Presta assessoria jurídica a condomínios, empresas e sindicatos patronais do setor de serviços terceirizados. Pós-graduada em Direito Empresarial, Direito Civil e Direito do Trabalho. E pós-graduanda em Direito Tributário. Ela traz um diferencial único, une o conhecimento técnico à vivência prática da gestão, já tendo atuado como síndica, subsíndica e conselheira condominial, além de integrar a Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PR. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço aqui estar com vocês nessa tarde, esclarecendo e trocando também ideias e conhecimentos sobre a área condominial, que é uma área que cresce cada vez mais, cada dia mais, com legislação e a prática também se atualizando sempre, né? Muito obrigada, doutora.
Contamos também com a presença do Dr. Daniel Viso. Ele é advogado administrador e contabilista, somando mais de 30 anos de experiência em gestão empresarial e expressiva atuação no setor condominial. Ao longo da sua trajetória, desenvolveu trabalhos voltados à administração de condomínios, gestão de contratos, prestação de serviços, segurança patrimonial e prevenção de conflitos. Atua na orientação jurídica e administrativas de síndicos, unindo prática e rigor técnico para promover gestões cada vez mais profissionais, transparentes e juridicamente seguras. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, doutoras. Eu costumo dizer que o mundo é matriarcal e a bancada também. Então, elas fizeram aí um contraponto e chamaram a gente, deixa um homem ali, porque senão ia ficar muito feio só mulher. Mas vocês vão dominar o mundo. Boa tarde, eu agradeço a gentileza e o convite que me fizeram. Muito obrigada, doutor. Doutora Vanessa, vamos começar com a nossa pergunta provocativa? Pode mandar. O síndico brasileiro ainda é visto apenas como um cumpridor de deveres e saco de pancadas das assembleias, ou a legislação e a jurisprudência atual já entregam ferramentas reais para proteger seus direitos e sua integridade jurídica na gestão? Existem muitos estigmas, né, quanto o síndico ser o para-raios nos condomínios, né? Ali ele tá como se fosse aquela esponjinha de receber reclamação e absorver as informações e todas as responsabilidades que um condomínio necessita. No entanto, a ferramenta que a gente trata aqui, quando a gente fala do 1348, a gente está falando, trazendo o Código Civil, as obrigações daquele representante legal do condomínio, que é importante porque aproxima essa posição dele de regra de mandato com o direito à remuneração, quando é ajustada, direito de prestar conta de forma organizada, porque é o direito, né? Às vezes parece ser um dever, mas é o direito dele de prestar contas ali, e o direito de agir com autonomia técnica na gestão. Fora isso, ele tem os mesmos direitos que o condômino, sendo ele profissional, ou seja, ele um síndico orgânico, ele vai ter os mesmos direitos, tudo que afeta ele nos afeta também, é igual. Então, caso haja algum desrespeito, uma falta de urbanidade, uma ofensa, uma calúnia, ele pode buscar, né, por essa decisão, pode buscar através dos artigos 186, 927, que são os artigos que tratam de danos morais, dentro do próprio Código Civil, né? Então, assim, não, o síndico não é diferente de nós, Camille. Ele é a mesma pessoa, as mesmas pessoas, os mesmos direitos. Então, o que se aplica a um, se aplica ao outro. Apesar dele ter mais deveres ali dele, dentro da função dele, é como eu sempre comparo muito a um funcionário público, né? Funcionário de uma empresa, tá? Que tem os direitos ali, os deveres e direitos discriminados, como um cargo específico, mas nós temos o dever de tratar todos com humanidade. O síndico não seria diferente, pessoal. Então, vamos ter cuidado quando tratar com as pessoas, vamos manter a humanidade, para que a gente não venha sofrer problemas criminais, né? Uma sanção criminal ou civil, depende de como ali ele vá levar isso à frente. O síndico não é saco de pancada, de condômino. Muito obrigada, doutora Vanessa. Ficou evidente que o síndico tem prerrogativas e garantias legais fundamentais para exercer seu trabalho com independência e segurança. Como vimos, o mercado está acostumado a exigir deveres e responsabilidades da gestão, mas o gestor não pode ser tratado como vulnerável a perseguições ou ataques sem direito de defesa. Garantir o cumprimento do contrato do síndico, resguardar sua honra e impor limites de atuação ao conselho e aos moradores são passos indispensáveis para uma administração profissional. Mas antes de continuarmos essa nossa conversa, vamos a uma breve pausa para ouvir o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar.
parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. É isso aí. Manter o condomínio seguro exige tecnologia de ponta, mas nem sempre o caixa do prédio está preparado para um alto investimento à vista. Com as soluções de financiamento do Banco HR, o seu condomínio pode modernizar o sistema de segurança, instalando câmeras de alta resolução, portaria remota e controle de acesso de última geração, sem comprometer o orçamento mensal, nem precisar de chamadas extras pesadas. É a proteção e a valorização que o seu patrimônio precisa, com parcelas que cabem no bolso do seu condomínio. Investir em segurança com tranquilidade financeira é com o HR, o Banco dos Condomínios. Chegamos agora ao nosso primeiro bloco, onde vamos entender os direitos essenciais do gestor no exercício do cargo, desde a sua remuneração até a proteção contra decisões arbitrárias da massa condominial. Agora vamos conversar com os nossos advogados convidados e a primeira pergunta vai para a doutora Tatiane. Doutora, muitos condôminos acreditam que a isenção da taxa condominial ou a prolabore do síndico podem ser alteradas ou cortadas a qualquer momento pelo Conselho. Do ponto de vista contratual e legal, qual é o direito do síndico referente à sua remuneração e como blindar esse benefício durante todo o seu mandato? Claro. Então, hoje, para esclarecer, nós temos duas figuras do síndico, né? O representante do condomínio, ele pode ser tanto orgânico, quando é aquele síndico morador, que em assembleia ele resolveu candidatar para assumir o condomínio, como também o síndico que a gente diz o síndico profissional, que geralmente é o síndico externo, que tem um CNPJ. Nesses dois casos, eu costumo explicar, inclusive para os meus assessorados aqui no escritório, que o contrato desse síndico, seja o morador, seja o profissional, vai ser a ata de assembleia que o elegeu. Então, sempre que ele tratar de remuneração, se foi um desconto na taxa de condomínio quando ele é proprietário, se foi um valor combinado ali de R$1.000, R$2.000, R$5.000, os horários de atendimento, as formas de trabalho, tudo constituído em ata. Por quê? Condomínios têm o costume ainda de exigir um contrato com o síndico, seja morador, seja externo. Mas como que o próprio síndico vai assinar o seu próprio contrato, já que ele representa o condomínio a partir de então? Então, o contrato do síndico, ele é a ata que o elegeu. Então, ele só pode sofrer alguma alteração nessa contratação por via uma próxima assembleia, né? Então, uma próxima assembleia, uma próxima reunião de moradores é que sim teria direito a discutir alguma relação que foi pactuada com aquele síndico. Então, não pode o conselho suspender o pagamento, bloquear a remuneração de forma arbitrária. Teria que sim ter uma assembleia, ou no final de mandato fazer uma nova assembleia, ou no decorrer do mandato desse síndico, pedir que ele mesmo traga uma outra assembleia para discutir, ou um quarto de moradores, geralmente, acionar ali um grupo condominial para convocar essa assembleia para discutir a remuneração do mesmo. Obrigada, doutora. Doutor Daniel, gostaria de complementar a resposta? Comentar alguma coisa? A colega comentou que ela entende que isso deveria estar na ata. Eu vou um pouco além para não regulamento interno, mas às vezes naquela ata de instalação do condomínio ou dar uma olhadinha até na convenção do próprio condomínio se estabelece alguma coisa. Então, óbvio que a Assembleia posterior pode ser soberana, não é isso? É só para complementar, né? Porque encurta caminho às vezes e dá resposta ao condômino. Era só essa complementação à explanação da colega. Obrigada, doutor. Continuando agora, doutor Daniel. Doutor, em casos de destituição ou de acusações em assembleias, é muito comum o síndico ser atacado sem chance de esclarecer os fatos. O síndico ele tem o direito legal ao contraditório, à ampla defesa e ao uso da palavra antes de qualquer votação que vise remover o seu mandato? Bom, é muito
essa pergunta é pertinente, ela norteia talvez todos os condomínios. Eu costumo dizer que a média de descontente é 6%, que parece 600% sempre. Né? Então, quando a gente fala de esse tipo de discussão ou esse tipo de caso, a regra é, primeiro, o síndico sim, e não só o síndico, mas todos têm o direito ao contraditório, né? A ampla defesa. Nesse caso, depende do lado que nós, advogados, estejamos, a gente vai orientar, olha, pessoal, para que vocês destituam o síndico, você tem que avisar para ele. Vocês têm que ter um quarto dos moradores, aí 25%, vocês têm que formalizar os pedidos, né? O síndico, você vai ter que esclarecer, vai dar a oportunidade dessa pessoa vir à Assembleia, okay? E para comprovar aquilo que vocês estão falando. Do contrário, vocês podem ter aí problemas da ordem civil, penal, né? E acabar, no caso, se for o condômino, vocês podem ser compelidos a pagar uma indenização. O contrário também serve. Né? Então, essa questão de como o síndico deve proceder, ele sozinho, ele vai para o representante, né? Ele pode querer não ficar numa situação desagradável, vexatória, ele pode não estar presente. Então, isso é uma discussão muito hoje em voga também, né? Ele vai poder não estar presente, ele tem que estar presente, né? Mas essa é a questão. Sempre o síndico tem que ter aí o direito à ampla defesa e nunca deve haver assim uma acusação sem provas, porque quem acusa tem que provar depois. Então, esse é o problema. A gente faz questão de tentar observar o que está acontecendo no condomínio, quais são as nuances, as discordâncias, se isso vale a pena entrar nessa seara de vamos destituir o síndico. Eu diria que 70% ele está certo. Então, lá na frente ele vai comprovar que está certo. Muito obrigada, doutor Daniel. Doutora Tatiane, gostaria de comentar a resposta, complementar? Complementando aqui o que o doutor explicou, é importante que a gente convoque o síndico, né, doutor? Se ele vai ou não no dia prestar esclarecimentos, fazer sua defesa, é importante quando 1/4 dos moradores convoquem essa assembleia para votar a destituição dele, que ele pelo menos seja convocado, porque lá na frente, se ele tentar anular essa assembleia, dizendo que ele não teve a chance de comprovar, de se defender, de explicar o que ele estava sendo cobrado como uma situação irregular, os moradores terão a prova que sim, que ele foi convocado, está aqui o registro, ele que não quis participar, mas é importante sim que ele tenha o conhecimento, que ele exerça o seu direito, né, à defesa. Muito obrigada, doutora Tatiane. Bom, doutora Vanessa, para a gente fechar esse primeiro bloco, se o Conselho Consultivo ou Fiscal ultrapassar suas atribuições e começar a interferir na gestão diária, o síndico ele tem o direito de impor limites legais e exigir que o Conselho cumpra apenas o seu papel opinativo? Então, o conselho, ele tem a função dele, né, que está prevista lá no 1356, na qual é opinar, serve, às vezes, bem mais específico ainda ali na convenção, né, no regimento interno, trazendo como um conselho fiscal, conselho de contas. Então, ele tem essa função de aconselhar, de verificar. Ele assina ali a prestação de contas, mas ele não tem a autoridade de gestão que um síndico tem. Então, o síndico ele pode sim impor um limite, né? Falar, olha, aqui agora, nesse momento, quem decide é o síndico, quem gera é o síndico. É como se fosse uma empresa. Apesar de um residencial ele não ter uma função econômica, mas ele tem uma função social, né? Ali o condomínio ele existe por um motivo. E um síndico existe por um motivo tão importante que ele é contemplado lá no Código Civil, dizendo
o conselho também, mas ele é o conselho. O síndico é a figura mais importante que tem dentro de um condomínio. Então, é importante que cada pessoa saiba aonde é que ele vai opinar, até onde vai os limites dele. E aí é importante que você também, como conselho, leia a sua convenção, tenha acesso ao seu regimento interno, para que quando você se põe nessa condição de elegível para esse cargo e é eleito também, porque tem a votação para o conselho fiscal, que você entenda qual é a sua função e que você está ali sim para cobrar o síndico, mas não para atuar no lugar do síndico. Muito obrigada, doutora Vanessa. Bom, chegamos agora ao nosso segundo bloco, onde vamos aprofundar os direitos de proteção pessoal do síndico em momentos de conflito, ataques em redes sociais e sobrecarga operacional. Vamos entender como resguardar a honra do gestor em ataques de grupos de mensagens, estabelecer limites saudáveis para os horários de atendimentos dos moradores e entender o direito de recusar ordens ilegais deliberadas em assembleias sem sofrer retaliações. Mas antes, vamos a um recado muito importante do nosso apoiador, a Condoasp. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional. Departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados. Relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Bem-vindos de volta! Se você atua no mercado condominial ou deseja empreender em um dos setores que mais cresce no Brasil, precisa conhecer o modelo de franquias da Condoasp. Com a franquia Condoasp, você leva para a sua região uma estrutura completa e consolidada de assessoria e soluções condominiais, com todo o suporte técnico, operacional e de marca que o mercado exige. É a oportunidade perfeita para você escalar o seu negócio e faturar alto com a autoridade de quem é referência no segmento. Seja um franqueado de sucesso. Entre em contato agora mesmo com a Condoasp nos canais que estão aqui na tela e descubra como levar essa franquia para a sua cidade. De volta agora com a nossa bancada de especialistas para debatermos mais sobre o tema de hoje. Vamos à primeira pergunta desse bloco, que vai para o doutor Daniel. Doutor, ataques em grupos de WhatsApp, acusações sem provas em atas e calúnias nos corredores se tornaram rotina na vida de muitos gestores. Quais são os direitos dos síndicos para acionar judicialmente o condômino agressor por danos morais e crime contra a honra, sem misturar os custos da sua defesa pessoal com as do condomínio? Bom, fazer um comentário. Eu sou oriundo das Forças Armadas, eu fui militar por muitos anos. Eu fui sargento do Exército, depois fiz administração, contabilidade, direito. Eu fui empresário do setor de segurança e vigilância. Eu fui secretário de Segurança Pública Municipal em Guarulhos, fui diretor de Guarda Civil, etc. Eu acho que essa pergunta é uma das que envolve a questão da integração entre direitos, entre códigos, né? Então, a gente fala que, primeiro, nesse caso, viria aí a questão do direito, do limite do direito, né? Então, vamos esquecer um pouquinho essa questão da calúnia, da difamação. Então, eu costumo orientar todos antes, né, no planejamento do síndico, né? Esquecer um pouquinho do Código Civil e falar, gente, você tem que planejar e mostrar para a sociedade interna que existe limite legal para que se possa fazer e quando se ultrapassa esse limite legal haverá
consequências. Então, e eu tenho uma linha um pouco diferente daquela questão de, olha, o síndico tem sempre o grupo dele, ele vai ter, obviamente, a testemunha dele, terminou, relatou, colocou na ata, judicializou. Busca o seu advogado, o seu consultor, que não seja o advogado, pelo amor de Deus, do condomínio, né? Então, não é isso. Então, isso dá uma confusão danada com a OAB, né? Que a colega comentou, inclusive, síndico profissional dá confusão danada com o Conselho Regional de Administração, que eu também faço parte lá, né? O que é, o que não é. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a calúnia, a injúria, a difamação e outra coisa, a acusação de malversação do valor, que é o que mais acontece, né, da utilização, da má administração, malversação, ela extrapola qualquer direito, né, que a outra pessoa pensa que tem. Então, independente do estabelecido no rol de direitos e obrigações, inclusive do condômino, e também isso vale ao contrário, né? Então, a gente vai buscar que existe limite, inclusive, da atuação do próprio síndico. Então, eu acho que o projeto de síndico passa pela estruturação de como ele vai gerir tudo isso. Muito obrigada, doutor. Doutora Tatiane, gostaria de complementar a resposta? Sim, só um lembrete aí para os síndicos que estão nos assistindo, que, primeiro, minha opinião e minha orientação como advogada é: você não tem nem que estar no grupo do condomínio. Eu acho que o síndico hoje ele pode criar esse grupo de comunicação para o condomínio, que é aquele grupo que ele deixa fechado, apenas para informativos, né? Na maioria dos condomínios, se não 100%, existe esse grupo mesmo, que os moradores falam, dialogam, brigam, discutem, vendem produtos internos ali deles, mas o síndico mesmo, ele não é obrigado a estar nesse grupo de conversa. Ele pode criar ali a forma da gestão dele, a forma de comunicação dele, até para evitar, né, esse tipo de ofensa ou tipo de problema dentro do grupo do condomínio, falando especificamente. Mas se acontecer, como o doutor explicou, juntar provas, testemunhas e seguir mesmo, né, o caminho judicial ali, se for necessário, porque às vezes uma conversa simples com o morador resolve. Às vezes não, às vezes se torna mesmo perseguição. A gente tem vários casos aqui no escritório de perseguição mesmo. O morador não ficou satisfeito com a eleição daquele síndico e tudo que ele faz, ele vai brigar, ele vai ofender, ele vai caluniar. Então chega um ponto que, se não resolver amigavelmente, né, que é o que a gente tenta e preza, é levar mesmo para a esfera judicial, até para o síndico conseguir fôlego para trabalhar dentro daquele condomínio. Muito obrigada, doutora Tatiane. Continuando agora com a senhora, vamos para a nossa pergunta de número 2. Muitos moradores exigem atendimento do síndico 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, para problemas particulares. Existe fundamentação para que o gestor estabeleça limites de horário de atendimento sem que isso seja interpretado como omissão de socorro ou descumprimento de dever? Bom, o síndico, ele é o representante daquele condomínio. Então, 24 horas ele será o representante. Isso não quer dizer que ele tenha que estar à disposição 24 horas. Então, o síndico ele pode ter braços que o auxiliem. Ele pode ter uma portaria efetiva, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil. Dependendo do condomínio, eles têm até segurança privada. Então, ele pode definir, como eu falei lá atrás, além da convenção, do regimento, que vai trazer as regras específicas daquele condomínio, mas ele pode definir na ata que ele foi eleito, que é o contrato dele, como vai ser a forma de trabalho dele. Então, hoje, a maioria dos síndicos, principalmente o síndico dito como profissional, que é o externo, ele já delimita: olha, o nosso horário de atendimento é de 8 às 18, depois desse horário, se for uma ocorrência criminal, acionar a polícia militar, se for uma questão de saúde, acionar o SAMU, se for algo de falta de água, caixa d'água, acionar a nossa portaria, e o porteiro vai ter ali uns primeiros contatos, né? Então, o síndico, ele pode sim definir a forma de trabalho dele, a forma de horário de atendimento, mas é importante que ele deixe claro desde o início, porque às vezes o síndico ele é eleito, ele não passa para os moradores a forma de trabalho dele, e na primeira oportunidade, quando o morador ligar às 3 da manhã por causa da vaga de garagem, que não é nada urgente, ele já vai achar um absurdo porque o síndico não o atendeu. Então, nada mais
óbvio, né, que já deixar claro como vai ser a forma de trabalho para todo mundo conseguir viver em paz ali naquele condomínio. Muito obrigada, doutora Tatiane. Doutor Daniel, gostaria de comentar a resposta, complementar? Olha, eu sempre comento que, obviamente, como a colega comentou, as questões de manutenção e etc. Não está funcionando o elevador, tem lá o pessoal de staff, portaria, sempre oriento também, tem briga, não vai lá não é o porteiro, chama a polícia, pelo amor de Deus, vai lá, você não sabe como que as pessoas estão, obviamente que tem que fazer com que amanhã ou depois não seja compelido a explicar por que se omitiu, né? Porque depois o síndico tudo é omissão, mas em contrapartida não se envolver diretamente para depois ter que responder por algo que não precisaria estar fazendo. Então essa é parcimônia, né? Tem que usar de inteligência, conversar com o seu jurídico sempre, né? Então nós como advogados temos que tem a parte social, etc., mas eu diria que tudo termina em judicialização quando se trata em condomínio, né? Uma hora, aqueles 6% que parece 600%, ele vai judicializar e o síndico acaba sendo penalizado. Então, como a colega bem comentou, é dessa forma, né? Então, parcimônia no agir, cuidado aí, não tem nada a ver com essa questão de pode ser relatório. Agora, se o fato for muito grave, a presença do síndico é necessária, ou que aí sim, um WhatsApp, um telefone, aí sim, ou ele, ou depois um conselheiro, ou o próprio subsíndico vai ter que estar ali se não tiver a presença física dessa pessoa, porque se tem a questão de uma morte, etc., então aí sim eu acho que aí não tem jeito, dependendo do horário ele vai ter que estar lá. Obrigada, doutor Daniel. Eu só queria complementar só queria dar uma pimentadazinha aqui na resposta dos colegas, porque quando a gente está falando de condomínio grande, onde eu tenho muitos serviços terceirizados, é simples o síndico conseguir organizar essa distribuição, né, de responsabilidades. Agora, quando a gente traz para cá um condomínio pequeno, onde serviços não são terceirizados, ou então até mesmo não tem esses problemas básicos, tipo elevador, mas tem problemas de vaga na garagem, é um síndico orgânico, isso fica muito mais sensível, que é aquele síndico que está morando ali naquele local, né? Que é impossível ele não estar dentro de um grupo de condomínio, por exemplo, dos condôminos, porque ele é um condômino, né? Então, assim, é como o doutor Daniel trouxe, você tem que ter inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência racional, para lidar com as situações. E ter muito cuidado para não trazer isso para omissão. Por exemplo, um caso de um condomínio pequeno que temos no nosso escritório, violência doméstica. Hoje é bem consolidado que o síndico deve fazer a ligação, ele não pode se omitir, ele não pode deixar ali de fazer uma ligação para a polícia. Eu não estou dizendo que ele na casa desse condomínio, mas eu estou dizendo que ele tem que amparar aquelas pessoas que estão passando por aquilo. Então, o síndico, infelizmente, principalmente quando ele é orgânico, ele precisa ser um pouco mais atento àquela comunidade que ele está gerindo, principalmente em situações assim mais delicadas. Ele não pode se dar o luxo, né? Porque ele vai responder por isso ali futuramente, caso ele se omita. No caso, estou dando aqui o caso extremo de violência doméstica, na qual hoje os tribunais entendem que o síndico, sim, deve fazer aquela denúncia, deve fazer aquela comunicação ali para a polícia. Então, síndico, cuidado em deixar isso para depois, ou quando você não tem essa condição, quando o seu condomínio não te traz esse amparo de poder terceirizar serviços. Nesse caso de violência doméstica, como os doutores falaram, né? Não precisa ir até o local, né? Mas tem que acionar a polícia. Mas acione. É aquela questão de saber medir, né? Até onde você pode ir, porque você nada pode colocar a sua integridade em risco, né? Você, como pessoa, não sou obrigada a colocar a minha integridade em risco. Mas eu não posso me omitir a estar vendo aquilo, né? Está ouvindo, alguém fala num grupo do condomínio, ou alguém dá uma notícia.
eu não posso me omitir aquela situação. E o síndico, ele não tem que estar ali presente todo momento, ele não tem que estar disponível a todo momento, mas ele tem que estar atento às obrigações dele, que no caso é gerir essa comunidade. Com certeza, doutora. Muito obrigada pela contribuição. E agora, para a gente concluir esse nosso segundo bloco, doutora Vanessa, caso a Assembleia aprove uma deliberação ilegal ou que vá abertamente contra o regimento interno, o síndico ele tem o direito de se recusar a executar a ordem da maioria para proteger a sua própria responsabilidade civil e criminal? Então, pode gerar, eu não sei se chega a gerar uma dúvida a esse síndico, ele sabendo que aquilo é uma decisão ilegal. Eu vou dar um exemplo do programa da semana passada, na qual a gente traz a situação da remoção de animais comunitários, né? Então eu tenho uma aprovação de uma remoção que ele fere a lei de proteção aos animais, a lei ambiental. Eu sei disso, eu não posso fazer essa remoção forçada sem uma destinação. Então, eu tendo esse conhecimento como síndico, tendo uma assessoria jurídica para consultar, ou uma administradora, alguém que lhe auxilia ali no dia a dia de um condomínio, eu sei que eu não posso cumprir, né? Apesar de ter lá o 1348, que o síndico é obrigado a cumprir as determinações de assembleia, nesse caso a gente está falando de ilegalidade, é ilegal. Eu não posso fazer algo que é ilegal, que a lei não me permite fazer, porque a minha assembleia disse que eu deveria fazer aquilo. Então, eu recomendo que o síndico faça suas ponderações, deixe registrado ali na assembleia mesmo, que não vai ter condição de fazer aquilo ali, porque fere a lei, e que vai trazer um parecer jurídico, adie aquilo ali e resolva da forma mais sábia. Mas não cumpre uma assembleia que está fazendo uma decisão arbitrária, ilegal. Muito obrigada, doutora Vanessa. Bom, a conversa está excelente e nós vamos já continuar, né, com essa aula, né, de direito condominial que estamos recebendo. Mas aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar a sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção no recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. Senhores advogados, aqui na Tribuna Condominial, agora nós vamos iniciar uma dinâmica diferente
das que tivemos nos primeiros blocos. Chegou o momento do nosso quadro Minuto da Jurisprudência. A proposta é simples. A rotina da gestão condominial exige decisões ágeis e síndicos e administradores precisam de orientações jurídicas que sejam claras, objetivas e aplicáveis no dia a dia. Pensando nisso, nós criamos um formato voltado para respostas rápidas e de alto conteúdo técnico. Eu apresentarei aqui situações práticas e bastante específicas e os doutores terão o desafio de apresentar a solução jurídica para cada caso em aproximadamente 1 minuto. E a primeira pergunta, né, vai para a doutora Tatiane. Doutora, o síndico que renuncia antes do fim do mandato tem o direito de receber prolabore proporcional ou exige indenização caso seja forçado a sair por perseguição? Bom, no direito tudo depende, vai depender do caso, mas especificamente sobre renunciar antes de terminar o mandato, ele teria que receber até onde ele trabalhou, não na continuidade, já que ele desistiu ali do percurso dele. Agora, sobre indenizações, teria que analisar o caso do síndico, sobre o que ele sofreu naquele condomínio, se ele tem provas de algo que possa acionar o Poder Judiciário na esfera civil. Obrigada, doutora. Pergunta agora para o doutor Daniel. Doutor, o condomínio é obrigado a custear assessoria jurídica para defender o síndico que foi processado por um morador devido a atos praticados no exercício do cargo? Bom, a resposta não pode ser sim, mas também não pode ser não. Essa questão jurídica há sempre controvérsia. Em regra, não. Em regra, não. Quem pariu o Mateus que embale, mas não, a questão não é quem pariu, mas está errado, né, o trocadilho. Então, por isso que não. Contudo, se houver uma assembleia, se isso estiver estabelecido na convenção, se o síndico conseguir trazer uma assembleia, explicar o caso, ele pode sim fazer o uso do recurso que todos, ou que a maioria, assim decidiu. Em que pese a minoria ou o afetado aí possa também ingressar com uma ação contestando isso. Mas, em regra, não. Então, ele não vai poder usar o recurso a bel prazer, né, porque alguém o processou, seja um prestador de serviço, seja por conta da atividade dele ou um próprio condômino. E eu sugiro sempre que a assessoria jurídica não seja a da administradora, por óbvio, né? Então, porque a indicação que eu dou é que aquele administrador, aquela assessoria jurídica é do edifício, do condomínio, da pessoa jurídica, e fica meio estranho, né? Aquela questão da parte, né? Eu já defendi o condomínio, por que eu vou defender o síndico que é condomínio? Então, existe aí óbice nesse sentido. A gente não vai entrar diretamente nisso, porque eu vejo que as colegas já, esse é um assunto muito interessante, e eu tenho certeza que os colegas também vão fazer um comentário aí, se for pertinente. Obrigada, doutor Daniel. Eu vou comentar, doutor Daniel. Eu sempre digo, nunca, principalmente para síndicos profissionais, nunca usem a mesma assessoria que faz do condomínio, porque a gente está, como é que ele pode advogar? Aquela assessoria, você vai demandar contra um condômino ou contra um condomínio, ela vai ser utilizada para eles, é para isso que aquela comunidade está pagando assessoria, para cuidar dos assuntos do condomínio. Quando a gente passa a tratar de uma acusação direcionada ao síndico, ela deixa de ser um problema. Ela separa síndico e condomínio. Então, você tem um problema do síndico e o síndico tem que tratar de resolvê-lo. Então, ele tem que ter sua própria assessoria jurídica. Eu acho que não seria nem ético aquele corpo jurídico estar ali defendendo o síndico do que o condomínio entende de direito.
né? Eu não entendo o ético, mas não é como o doutor disse, nem é sim, nem é não. É uma questão mesmo de raciocínio, uma questão de você entender o posicionamento que você toma. Eu entendo e digo para todos os condomínios que separem a assessoria, o que é assessoria de síndico, o que é assessoria de responsabilidade do síndico, principalmente se ele for profissional. Se ele não for, também vai ser um problema dele, que ele vai ter que se resguardar. E o condomínio tem a sua assessoria jurídica, muito importante. Um condomínio agir de forma preventiva, não deixar que aquilo chegue a ser um problema, né? Não tem que ter assessoria jurídica quando só se tem problema. A gente tem que ter uma assessoria jurídica para não ter o problema. Verdade, doutora, muito obrigada. Bom, vamos agora para a nossa terceira pergunta, doutora Tatiane. O síndico tem o direito de exigir a contratação de auditoria independente ou perito para comprovar a regularidade de suas contas se houver uma suspeita infundada da Assembleia? Tudo depende, né, colegas advogados? No direito, tudo depende. Mas, assim, a grosso modo, o síndico, quando ele está sendo questionado em nome do seu mandato como representante do condomínio, ele pode ter assessorias desde que essas assessorias já estejam previamente acordadas que ele poderia contratar. No caso da auditoria, a auditoria é geralmente um custo alto, um valor alto que eles cobram para condomínios, né? Então eu vejo o seguinte: se é algo para esclarecer aos condôminos uma situação que o condomínio precisa resolver, sim, o síndico poderia propor em assembleia essa contratação. Eu falo propor em assembleia por causa do custo. Agora, se for algo para o síndico, eu, João, me defender, eu não vejo como contratar com o valor do condomínio, como a doutora nos explicou agora aqui também anteriormente. Então, se é algo para ajudar todos os moradores a esclarecer uma situação de contas, de prestação de contas para o condomínio em si, vamos levar em assembleia, aprovar essa auditoria, fazer e deixar tudo ok. Geralmente os síndicos, né, o síndico, quando ele entra no condomínio e os moradores trazem para ele um problema anterior, de uma gestão anterior, ele contrata essa auditoria com aprovação em assembleia para fiscalizar essas contas anteriores e até para propor uma ação. Né? Então, vai depender. Se é contra o síndico, eu não oriento que ele gaste o dinheiro do condomínio para se justificar. Se for algo que vai beneficiar ao condomínio, leve em assembleia para que os moradores aprovem a contratação e sim, faça essa auditoria. Obrigada, doutora. Doutor Daniel, gostaria de comentar, de complementar? Não gostei. A colega foi cirúrgica, então é assim mesmo. Acompanho o voto da colega. Obrigada, doutor. Bom, e agora a pergunta de número 4 para o senhor. Se um condômino inadimplente for à Assembleia apenas para xingar e desestabilizar o síndico, o gestor pode exigir a retirada do morador da reunião por quebra de decoro? Pois bem, a gente sabe que legalmente, né, e aí está a letra da lei, né, o que se comenta é que, não estando rigorosamente em dia com o cumprimento das suas obrigações financeiras perante o condomínio, aquela pessoa, ela necessariamente não poderia participar. O que eu oriento é que isso fique muito bem claro, inclusive não só na ordem do dia ou na chamada, mas anteriormente ou antes do início da própria Assembleia pelo presidente que foi convocado. E eu falo que eu tenho algumas regrinhas. Eu oriento para que todos, antes disso, façam esse comentário, vão ao café e daqui 5 minutos retornamos. Se retome o trabalho. Isso faz com que não haja constrangimento se alguém estiver aí inadimplente. Pode acontecer também daquela pessoa não sair. Então, vai ficar claro que essa pessoa poderia assistir em caso excepcional, mas de forma alguma poderia se manifestar, porque a manifestação do inadimplente pode levar a fazer com que aquelas pessoas, porque a pessoa pode estar inadimplente e ser um ótimo orador, ou vai levar os outros a um convencimento da parte dele em razão daquilo que ele deseja. Então,
a norma foi muito bem clara, foi muito inteligente quando impede a presença dessa pessoa. Não é porque está devendo, é porque ela não pode interagir para com os outros. Então, esse é o meu posicionamento sempre, mas novamente com parcimônia, porque se houver excesso, inclusive nessa tratativa, a pessoa vai buscar direito que na verdade não tinha e acaba tendo. Né? Então, por isso que vamos agir sempre com cautela. Essa é a recomendação que eu passo aos meus clientes. Obrigada, doutor Daniel. Doutora Tatiane, gostaria de complementar a resposta, comentar? Exatamente isso, que às vezes um inadimplente ali, ele não vai votar, mas ele vai induzir os outros para o mau caminho, né? Geralmente o inadimplente, não todos, né, pessoal, mas geralmente o inadimplente é o que mais cobra do condomínio, é o que mais exige, e é o que mais vai colocar fogo no parquinho. Então, assim, alguns condomínios que a gente participa ali na orientação jurídica, que é um condomínio mais calmo, a gente fala, olha, deixa o pessoal participar, mas não vamos dar direito de votar nem ser votado. Mas tem condomínios que não dá para deixar nem participar mesmo, que vai dar confusão, vai dar problema, então é melhor evitar seguir o estrito cumprimento da lei. Obrigada, doutora. Doutora Vanessa, resumindo de forma bem objetiva para o gestor, qual é o roteiro de ouro para o síndico exercer seu mandato com autoridade, fazendo valer seus direitos sem transformar o condomínio em uma praça de guerra? Os meus pares hoje aqui trouxeram as perguntas anteriores, eu acho que compõem exatamente esse roteiro de ouro que vocês esperam ouvir, né? Que a autoridade é construída, né? A autoridade do síndico é uma construção. Então, as pessoas passam a te conhecer, a te respeitar dentro daquele ambiente. Para você chegar a ter aquela autoridade, né? Primeiro você tem que dominar a convenção e o regimento. Nós vimos aqui a questão de quem vota, de se o inadimplente ele tem a restrição só do voto, da participação, por conta da Assembleia ser pública, apesar de ser num ambiente privado, ela é pública, então daria direito a todos assistirem, né? Mas aí participar, será que poderia? Então, assim, às vezes algumas lacunas que constam no nosso Código Civil pode estar ali na convenção, no regimento. Então, é importante que o seu síndico tenha esse domínio da convenção e do regimento, porque quem conhece a norma não precisa brigar, né, para exigir ela. O segundo também foi aqui comentado, que é a questão da documentação. Tudo tem que ser documentado. O WhatsApp é um canal que facilita que as informações cheguem às pessoas, o edital chegue mais rápido, que todos tenham conhecimento, mas, por vezes, ele nem está previsto ali como comunicação oficial na convenção, né? Então, documente tudo, faça as comunicações pelo meio que é previsto na sua convenção, documente ata, e-mail, caso haja divergências ali dentro, as ressalvas sejam anotadas em atas. Eu gosto muito daquela ata que é ipsiliteris o que é dito, né? Às vezes não dá para ser feito assim, não existe uma tecnologia, aquele condomínio é um condomínio pequeno, não tem uma tecnologia para transcrição, mas hoje está mais fácil, né? A tecnologia está mais acessível, então para se blindar, tenha tudo documentado, e-mail, comunicado, ata, tudo. Terceiro é o que a gente está fazendo aqui, que é uma assessoria jurídica de prevenção, é o que eu já havia até comentado. Muitas vezes se busca uma assessoria jurídica quando se tem o problema instaurado. E a assessoria jurídica não é contenciosa, né? Ela é preventiva. Então, ela tem que ser antes do socorro. Tem uma assessoria jurídica, também já é um serviço essencial para um condomínio. E o quarto é todo conflito se resolve no canal formal. Né? Não vá naquele ambiente, não se dirija àquele ambiente que possa pôr a sua integridade em risco, né? Não é assim que funciona. Então, busque resolver de formas oficiais, de forma profissional, né? Não se exponha, né? Não bata a boca em corredor, não busque a pessoa dentro da propriedade dela, dentro do lar dela, busque canais oficiais para se resolver. E, por fim,
é que o síndico ele tenha clareza, que ele consiga ali distinguir o que é um ataque pessoal e o que é uma crítica à gestão, porque aí a gente vai definir se aquilo ali é algo que é uma ofensa pessoal e você deve ter meu conselho, tem uma assessoria própria para resolver problemas de ataque pessoal. E se for uma crítica à gestão, uma ofensa a geral, aí sim, né? Você vai ter uma assessoria jurídica do condomínio, algo que seja de interesse do condomínio. Então, tenha uma clareza, ataque pessoal e o que é crítica de gestão. E se o síndico tiver essa régua, tiver essa inteligência, esse preparo, esse profissionalismo, né? Outra coisa que a gente sempre repete que, felizmente, né, hoje a vida condominial é absoluta e ele não permite amadorismo. Então, procurem se profissionalizar, tenham essa régua, busque ter assessoria, seja de administração, seja de gestão, que lhe apoie, né, no dia a dia, para que você não coloque a sua pessoa física como escudo da atividade. Acho que é isso. Seria o que eu passaria para o meu síndico. Ótimas dicas e conselhos, doutora Vanessa. Muito obrigada. E que debate incrível e esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa bancada, né? Quero expressar minha imensa gratidão aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento técnico com a gente. Doutora Vanessa, muito obrigada por conduzir esses esclarecimentos com maestria, mostrando, né, o caminho seguro para elevar o nível de governança em todo o país. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também ao doutor Daniel, à doutora Tatiane, que eu saí enriquecida hoje desse debate. Foi um prazer estar aqui hoje nessa bancada, dividir essa bancada com vocês. Muito obrigada a todos que nos assistem toda quarta-feira. Doutor Daniel, agradeço imensamente pelas ponderações tão pontuais e tão cirúrgicas. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em conhecê-las, estou à disposição sempre. Eu costumo dizer que lá atrás a gente aprendeu em casa o famoso como, quando, onde, por quê. Então, assim, se tiver que oferecer algo para o síndico quiser fazer alguma coisa, então pergunta para si onde ele está, como ele está, por que está e o que ele vai fazer. Só isso, aqueles 5 perguntinhas que todo mundo conhece, né? Então, colegas, eu estou à disposição de vocês são top, maravilhosos, e parabéns pelo programa, estou à disposição sempre. Muito obrigada, doutor. Doutora Tatiane, foi um enorme privilégio receber todas as suas análises. Muitíssimo obrigada pela contribuição de hoje. Eu que agradeço aqui esse bate-papo, essa tarde de bate-papo foi muito proveitosa e complementando é isso mesmo, síndico se especialize na área, mesmo que seja aquele síndico morador, não se aventure. Hoje o síndico ele já é dito quase como um profissional mesmo, por mais que não esteja regulamentada ainda a profissão, mas ele já é um profissional, mesmo que seja o síndico morador. Ele está à frente ali daquele condomínio, ele representa como se ele fosse um representante de uma grande empresa. Então não se aventure, né? Saiba o que você está fazendo, participou de uma assembleia, não caia na armadilha de, olha, eu sou o síndico, então já que ninguém quer, porque a responsabilidade ela é séria, ela está em lei, é responsabilidade civil e criminal que você pode sim vir a sofrer lá na frente, às vezes nem por um dolo, por uma vontade de fazer errado, mas por não saber mesmo, né? Por se aventurar naquele cargo ali. Então, muito obrigada a todos, fico à disposição também. Obrigada, doutora. O meu agradecimento especial também vai para você que dividiu seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor na grade da Pred News. Sintonize seus lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você terá um encontro imperdível no Meet dos Síndicos. A apresentadora Adriana trará síndicos com muito conhecimento para compartilhar. E, com certeza, na próxima quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retornará com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. Na terça-feira, também temos o Por Dentro do Condomínio às 16 horas. Não deixe de nos acompanhar.
E lembre-se de clicar no botão de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e acompanhar nossos conteúdos aqui na Pred News. Uma excelente tarde a todos e até o nosso próximo encontro.